todas as mulheres têm alguma história incrível, alguma história realmente inspiradora para contar. E eu resolvi dar voz a essas mulheres. Eu passei 9 anos sofrendo bullying por uma pessoa muito próxima que era praticamente da minha família. O tempo inteiro me chamava de manca. Quando começou a automutilação? Foi com 15 anos. Às vezes eu não sabia nem por que eu estava me cortando. E quando eu parava para pensar, eu já tinha me cortado. Era como se eu saísse de mim por um momento, sabe? Se eu sofro com tudo isso, não somente com a dor, mas com a minha rejeição, é porque tem um propósito. Hoje eu sou uma pessoa que me aceita muito mais, mas ainda não 100%. A questão sobre a automutilação, a depressão e a aceitação com alguma diferença é nunca desistir. Oi, gente! Delícia a gente aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já estão me seguindo no meu Instagram? Não? Então, olha, eu vou pedir pro meu editor colocar aqui, ó, bem grande, Monique Cury _real. Por que eu tô falando isso? Eu criei um quadro lá chamado Quero Conhecer a Sua História, onde eu dou voz a mulheres anônimas. Mulheres que têm histórias incríveis, inspiradoras, mas que por algum motivo não tem como chegar até a gente e poder contar essa história. Aqui no YouTube, eu converso com mulheres que já têm um certo espaço, né? Mulheres mais conhecidas. Mas só que eu fui percebendo ao longo dessa minha trajetória que todas nós, todas as mulheres, têm alguma história incrível, alguma história realmente inspiradora para contar. E eu resolvi dar voz a essas mulheres. Por isso eu criei o quadro Quero Conhecer a Sua História. Numa dessas minhas lives, né, eu conversei com uma menina que eu fiquei muito comovida, muito apaixonada e resolvi trazer hoje aqui para conversar com a gente. Camila Jardim nasceu com paralisia cerebral e essa paralisia trouxe diferenças no seu corpo, né? Por isso ela sofreu muito bullying a vida inteira e acabou trazendo sérios danos emocionais para ela. Depressão, automutilação. E a maneira como ela ressignificou essa história, como ela se reinventou. E hoje, aos 21 anos, só 21, gente, muito novinha, ela lida com isso de uma forma inspiradora. Como ela se curou da automutilação? Como? Uma menina tão nova. Ela é tímida, ela é reservada, ela é envergonhada, mas ela hoje vem com muita maturidade contar essa história aqui pra gente. Antes, eu queria pedir pra vocês: se inscrevam, curtam, comentem, por favor, ativem o sininho das notificações, é muito importante para mim. E vamos conhecer a Camila, eu acho que vocês vão ficar muito comovidos com a história dela. E quem sabe a gente não pode ajudar alguém que está passando por essa mesma situação. Bora! Camila, minha linda, muito obrigada. Você está aqui de novo conversando comigo, já teve no Instagram, me dando a honra da sua presença. E hoje, uma honra maior ainda, estar aqui no canal Jeito de Ser. Não tem nem como te agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Então, Camila, eu fiquei muito apaixonada por você, principalmente por você ser uma menina tão nova e já com tanta maturidade para expor uma história tão, tão importante. Você nasceu com paralisia cerebral, que não foi diagnosticada logo no início, mas a sua mãe desconfiou, né? Conta pra gente. Quando eu comecei a andar com a Aninha, ela viu que eu pisava com o pé meio tortinho e a minha coordenação motora era bem ruim, sabe? Aí ela me levou ao médico, o médico falou para ela que era luxação. Aí ela, não contente, procurou outro especialista e o especialista que ela procurou é um amigo da minha tia e ele já tinha falado para minha tia que o meu caso era paralisia cerebral. Para a gente poder fazer um alerta aqui para as pessoas, por favor. Como você andava? Eu andava com a pontinha do pé. Os dois pés? Não, só o direito. E a minha perninha era uma mais curta que a outra. Aí eu comecei o tratamento, terapia, exame, fiz aquelas aplicações de botox na perna, remédio para dor, tudo isso.
Entendi. E aí, aos 10 anos, você precisou fazer uma cirurgia. A minha cirurgia foi no tendão. Meu tendão foi alongado. Onde o meu pé, que eu pisava com a pontinha do pé, agora ele é normal, só que eu ainda manco porque a minha perna continua uma mais curta que a outra. Então, essa cirurgia foi somente para endireitar o meu pé. Porque eu caía, me machucava muito, tinha muita dificuldade para andar, então era uma coisa que tinha que resolver. E esse problema era visível. Até os meus 10 anos, antes de fazer a cirurgia, era muito mais visível do que hoje em dia, porque antigamente eu andava com a pontinha do pé, né? Caía muito, e hoje em dia eu manco, mas o meu pé é normal. E como é que foi a sua vida em relação a bullying por isso? Você me disse que você sofreu muito bullying. Eu passei 9 anos sofrendo bullying por uma pessoa muito próxima que era praticamente da minha família. O tempo inteiro me chamava de manca. Às vezes mandava mensagem no celular da minha mãe, do meu irmão que mora para fora, não mora aqui com a gente, falando que eu era manca, que eu era isso e aquilo, e eu era só uma criança de 10 anos. E isso foi te entrando num processo depressivo gigante. Na verdade, a minha mãe descobriu que eu estava com depressão quando eu estava com 14 anos. Aí eu comecei a ter os sintomas, chorava muito na escola, quase não comia, ou quando comia, comia demais, tinha muita dificuldade para dormir. Eu era muito fechada, ficava o tempo inteiro em casa, não queria fazer nada, não queria brincar, nada. E aí que a minha mãe foi descobrindo que aquilo não era normal. Na verdade, eles chamaram a minha mãe na escola para conversar com minha mãe. Quando sua mãe descobriu com 14 anos, ela te levou num psiquiatra, procurou Ela ajuda? me levou, ela me levou num neurologista. Porque, na verdade, eu venho de uma família que é a família da depressão. Todo mundo tem depressão. As minhas tias têm depressão, as minhas primas, a minha mãe faz 14 anos que ela faz tratamento de depressão, então isso é muito da minha família. Aí comecei a me tratar com remédio, tudo mais, remédio para dormir, remédio para ansiedade, antidepressivo. Aí comecei a ir na psicóloga. Hoje em dia eu ainda tomo remédio. Agora uma pergunta, quando começou a automutilação? Foi com 15 anos. Você já estava se tratando da depressão, tomando as medicações? E por que da onde e como que surge uma ideia dessa? O que acontece? Porque isso hoje em dia a gente sabe que milhões de meninas passam por isso, existem grupos e tudo. E por o que acontece na cabeça de uma menina que busca isso? Não sei, parece que tipo você chega ao extremo do seu cansaço, é como se a sua mente já não aguentasse mais sentir tanta coisa, pensar tanta coisa, e aquilo era como se fosse um alívio. Mas na verdade não era. Todo mundo que se corta sabe que isso pode prejudicar, às vezes pode cortar uma veia errada, pode morrer, acontecer alguma coisa, mas naquele momento é uma sensação de alívio. Às vezes eu não sabia nem por que eu estava me cortando. Quando eu parava para pensar, eu já tinha me cortado. Era como se eu saísse de mim por um momento, sabe? E quanto tempo durou essa automutilação? Fiquei 4 Foram anos. 4 anos. Sua mãe descobriu? Sim, a minha mãe descobriu logo em 2015, aí todas as vezes ela já percebia. Era muito raro às vezes que ela não percebia. Acho que foi umas 2 vezes só que passou por ela despercebido. Só que em 2018, a minha avó faleceu, e isso piorou a minha depressão. Tipo, eu fiquei muito pior do que eu tava, sabe? A minha avó morava comigo. Naquele momento eu pensava como é que eu ia ajudar minha mãe, como é que eu ia lidar com a situação de vê-la muito mais deprimida, sabe? Piorou muito. Quando você lembra desse momento, desse auge desse momento, qual é a sensação que mais vem? Eu acho que é gratidão por ter superado, porque quando você se corta, você passa pela automutilação e tanto tempo assim, você acha que você nunca mais vai conseguir sair daquilo. Você acha que a sua vida inteira sempre vai se resumir aquilo.
E eu tinha muito medo de não conseguir superar isso, porque mesmo fazendo tratamento, mesmo tomando remédio, passando na terapia, passando em psiquiatra, era uma coisa que eu não conseguia controlar. Era muito mais forte que eu. Você não se gostava, né? Não, Você eu não, não me gostava. você não aceitava ter aquele problema que você chamava de problema na época. Como que era isso? Eu não aceitava. Para mim era como se eu fosse uma pessoa diferente de todo mundo, dos meus amigos, de todo mundo. Eu era muito tímida. Era como se a paralisia tivesse me convencido que eu era uma pessoa diferente de todo mundo. E eu tinha que viver somente no meu mundo fechado, longe de todo mundo. E como é que começou esse processo de mudança? Como é que você foi ressignificando a sua vida? Me conta o processo agora, vamos falar de coisa boa. Como é que se deu? Eu tinha me cortado no dia 19 de julho. E aí também foi muito engraçado, porque o dia que eu me cortei, meu pai estava aqui. E os meus pais são separados, desde que eu tenho 10 anos. Quando meu pai com a minha mãe se separaram, eu achava que, tipo, eu ia ficar excluída na vida do meu pai, sabe? Só que nesse dia, tipo, ele foi que eu não esperava. A reação que ele teve foi uma reação que eu não esperava, sabe? Ele chorou junto comigo, ele falou coisas super legais, sabe? Ele falou que era para eu prometer que eu nunca mais ia fazer isso e tal. E aí, tipo, isso mexeu muito com a minha cabeça, sabe? O amor dele mexeu muito com a sua cabeça. Sim, naquele momento. Eu sempre tive muita vergonha de contar para as pessoas sobre isso, porque a maioria das vezes que eu contava, muita gente me falava que era falta de Deus. Ou que era por conta da minha religião, que eu tinha que trocar de religião, sabe? E aí, cada vez que eu escutava um comentário assim, eu ficava, tipo, eu não queria contar para ninguém, eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser julgado. Aí eu contei para uma amiga, ela me enviou essa regra da borboleta. Aí eu li, achei super interessante, levei o celular para minha mãe, mostrei para ela falou, vamos fazer então. Daí eu falei, vamos. Aí ela já desenhou uma borboleta ali no meu braço na hora. A regra da Aí, borboleta é que cada vez que você tem vontade de se automutilar, de se cortar, que ao invés de fazer isso, você desenha uma borboleta no seu braço. onde você corta. Seja no braço, na coxa, em qualquer lugar que você corta. Ou você mesma desenha, ou você pede para uma pessoa que você gosta muito desenhar. No meu caso, eu preferi pedir para as pessoas desenharem. E aí a minha mãe desenhou, eu achei super legal. Naquele momento eu realmente senti uma vontade de fazer aquilo, sabe? E daí, ao mesmo tempo, eu tinha medo, porque é assim, cada vez que, se eu falhasse, cada vez que eu me cortasse, eu ia estar ferindo todo mundo que desenhou a borboleta. Na minha Era um, cabeça, para mim, era um compromisso com as pessoas que te amavam. sim, era uma promessa. Por exemplo, a minha mãe foi a primeira que desenhou a borboleta. Se eu me cortasse depois que ela desenhou a borboleta, eu estaria ferindo a minha mãe. Aí, no mesmo dia, as minhas amigas também começaram a desenhar e me mandar. Porque aí eu contei para algumas pessoas que eram muito próximas, e aí elas começaram a desenhar e me mandar foto da borboleta desenhada. E aí, depois? Tem aquela história que é muito bacana também, que a minha amiga querida, a Viviane Pasmanter, entrou na história, que foi um momento importante para você. É tão bonito você contar isso. Eu viajei para São Paulo, aí cheguei lá, encontrei algumas amigas que moram lá, aí elas desenharam a borboleta também. E aí uma falou bem assim para mim, ai, por que você não pede para Vivi desenhar? Eu falei, ai, acho que não, né? Vai que ela não queira desenhar, não sei. Ou se tiver muita gente perto, eu vou ficar com vergonha de falar e tudo mais. Aí ela falou, ah, mas você só vai saber se você tentar. Eu falei, realmente eu só vou saber se eu tentar. Aí chegou a hora da gente ir pro teatro. Daí a gente foi, assistiu a peça, aí ela veio, assim, conversou com algumas pessoas, tirou foto, aí eu
conversando com ela, eu falei para ela, você pode desenhar uma borboleta? Ela falou, uma borboleta? Eu falei, é. Aí ela desenhou a borboleta. Aí ela falou que a borboleta estava sorrindo. Sorrindo. Aí ela foi tirar foto e conversar com outras pessoas e depois ela voltou. Aí eu conversei com ela, falei para ela, falei mais ou menos assim, porque se eu falasse do jeito que eu tinha que falar, eu ia acabar chorando, porque eu tava muito sensível. Aí, tipo, ela me abraçou e tal. Aí a gente conversou mais um pouquinho, eu saí e fui embora. O que significou a Viviane ter desenhado uma borboleta no seu braço nesse seu processo de cura? Eu acho que foi uma força muito maior do que eu já tinha encontrado, sabe? Porque além da minha mãe, além das minhas amigas, todas as minhas amigas que são muito próximas, tinha a borboleta dela. E ela é muito importante para você, né? É uma ídola, né? Sim, a partir daquele momento, tipo, eu não comecei a olhar para ela só como a minha ídola. Eu comecei a olhar para ela como uma pessoa que me ajudou sem nem saber. Tive muita gratidão por ela. Tive e ainda tenho, sabe? Tem um ano que você não se corta. Quem é a Camila hoje? Eu acho que hoje eu sou uma Camila que aceita suas diferenças, aceita suas limitações. Umas 2 semanas atrás, eu fiquei 4 dias sem andar, porque eu tive muita dor na perna e na coluna e eu não conseguia andar. E nesses 4 dias, eu passei os 4 dias chorando e aí eu ficava, nossa, mas qual será o meu propósito de tudo isso? O que será que Deus planeja para minha vida? Vim para o mundo com uma deficiência onde me causa muita dor, me causa muito sofrimento. Qual será o propósito? E aí eu comecei a pensar, eu falei, se eu vim com isso, é porque tem um propósito. Se eu sofro com tudo isso, não somente com a dor, mas com a minha rejeição, é porque tem um propósito. Hoje eu sou uma pessoa que me aceita muito mais, mas ainda não 100%. Eu ainda tenho as minhas dificuldades para aceitar muitas coisas, mas eu acho que eu já evolui muito. Qual é o Foi seu uma coisa propósito hoje? Você já descobriu? Eu acho que o meu propósito é, tipo, ajudar as pessoas a aceitar suas diferenças, aceitar a sua vida não perfeita, aceitar os seus erros, aceitar as suas limitações, aceitar os seus fracassos, porque eu fracassei muito nesse processo de aceitação. E você não acha também que um dos seus propósitos, que pode ser uma das coisas mais importantes que você vai fazer a partir de agora, é ajudar milhões de meninas que passam pelo que você passou e que esse exemplo que Sim, você está dando, se expondo aos 21 anos, contando que até um ano atrás você se cortava e como você conseguiu parar, você não acha que isso pode ser um grande propósito de vida, ajudar outras meninas? sim, porque depois da live que a gente fez, eu comecei a receber muita mensagem mesmo. E eu fiquei, meu Deus, isso nunca aconteceu. Eu E falei, como que você tá, não. e como que você se sente em poder fazer isso? A sua história é uma história de inspiração e motivação para outras meninas. Acho que eu me sinto muito feliz hoje em realmente ter acordado para enxergar que a vida é assim, ela nunca vai ser perfeita, mas que a gente sempre tem que aceitar as nossas diferenças, mas que ao longo do caminho eu sempre vou encontrar pessoas que eu vou poder ajudar com a minha dificuldade, com a minha diferença. Perfeito, maravilhoso. Camila, eu acho a sua história inspiradora e talvez você tenha uma missão, sim, nesse mundo. E você muito cedo, porque você é muito novinha, você está descobrindo essa missão. Você pode inspirar muitas pessoas. Você não sabe a força que você tem. Você é uma pessoa As pessoas maravilhosa.
as pessoas vieram me contar que se cortavam, as pessoas vieram me falar que tinha muito medo de falar para a família, porque quando falava, as pessoas falavam que era falta de Deus. Aí muita gente começou a fazer a regra da borboleta, eu recebi muita borboleta. Eu fico muito feliz de estar com você nisso, porque, querendo ou não, esse é o meu propósito também, é fazer diferença na vida das pessoas. E trazer você junto comigo foi maravilhoso. Agora, para a gente terminar, imagina que você está falando agora com meninas que estão passando pelo que você está passando. Imagina que nesse momento está te vendo várias meninas que estão se cortando, que estão sofrendo depressão, que têm uma autoestima baixa, que estão pensando assim, eu quero. Estão pensando assim, eu queria tanto chegar nesse lugar onde a Camila está hoje. O que você diria? A questão sobre a automutilação, a depressão e a aceitação com alguma diferença é nunca desistir. Sempre você vai falhar, sempre você vai cair no meio do caminho, as pessoas vão te julgar, muitas pessoas vão torcer contra a sua recuperação e a sua vitória, mas o segredo sempre vai ser acreditar em você. E se você acredita que você pode vencer, que você pode ultrapassar todas as barreiras, é possível. Basta somente acreditar. A partir do momento que você acredita e você fala para você mesma, eu quero, eu posso, eu consigo, dá super certo. Que lindo. Foi assim com você, né? Sim. Você falou, eu quero, eu posso, e conseguiu. E hoje é um exemplo para tantas meninas. E eu te agradeço muito pela live do Instagram e por estar aqui hoje no canal Jeito de Ser. E aí eu vou falar para você aquela frase que eu falo sempre no final dos meus vídeos para todo mundo, só que hoje eu vou falar para você. A gente está junta e misturada, viu? Conta comigo, que eu puder ajudar, a gente vai se falar sempre, porque essa história é linda e eu tô com você, tá bom? Agradeço de coração pela sua simpatia, pela sua gentileza de me trazer até aqui. E eu sou muito grata por isso, muito grata mesmo. Tá bom, vou pedir para todo mundo se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para quem você acha que pode estar nesse momento precisando dessa inspiração de vida. E é isso aí. Camila, beijo. Muito obrigada. Obrigada, Tchau. amor. Tchau.